Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vou falar para vocês, logicamente, sobre o Natal. E nós vamos falar sobre o que é o verdadeiro Natal. Lógico que você já sabe, Dígia, não é o nascimento de Jesus? Tudo isso? Sim. Mas outras pessoas dizem, mas tem o Papai Noel, aquela tradição, é tudo marketing para venda, filmes, desenhos, presentes, árvores. Mas nós vamos ver o verdadeiro sentido do Natal. Para representar o nosso ambiente, um simples detalhezinho, nós temos aqui a trombeta, já eu explico sobre ela, certo? Que a Bíblia fala sobre a trombeta também. É um instrumento, né, de sopro. Então, sem mais demora, vamos lá, vamos acompanhando aqui o texto para mim, Natal para mim e para você. E desde já, Deus possa abençoar você e sua família com o coração voltado sempre para Deus. Vamos ler em Lucas, capítulo 2, versículo do 8 ao 20, que diz assim: Os anjos e os pastores. Ora, havia naquela mesma região pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E um anjo do Senhor apareceu-lhes, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, pelo que se encheram de grande temor. O anjo, porém, lhe disse: Não temais, porquanto vos trago novas de grande alegria, que o será para todo o povo. É que vos nasceu hoje na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isso vos será por sinal: achareis um menino envolto em faixas e deitado em uma manjedoura. Então, de repente, apareceu junto ao anjo grande multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens de boa vontade. Viva o Senhor. E logo que os anjos se retiraram deles para o céu, diziam os pastores uns aos outros: Vamos já até Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. Foram, pois, a toda pressa e acharam Maria e José e o menino deitado na manjedoura. E vendo, divulgaram a palavra que acerca do menino lhes fora dita. E todos os que a ouviram se admiraram do que os pastores lhe diziam. Maria, porém, guardava todas essas coisas, meditando-as em seu coração. E voltaram os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo os que tinham ouvido e visto, como lhes fora dito. Eu não vou falar da parte de Maria e José, porque eu já falei no meu canal, já expliquei sobre isso, já expliquei. E eu quero voltar mais aqui na frente, que diz: quando o anjo apareceu aos pastores que estavam trabalhando, eles tiveram um susto, porque eles estavam ali trabalhando e não esperavam que isso fosse acontecer. E o anjo, no versículo 10, disse: Não temais, porque eles se assustaram, né? Porquanto eu vos trago novas de grande alegria, que o será para todo o povo. Quer dizer, não só foi para os pastores, ou para Maria e José. É que vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isso vos será por sinal: achareis um menino envolto em faixas e deitado em uma manjedoura. Mas seja uma manjedoura? Jesus só vive com os pobres? Não, Jesus, quando ele foi crescendo, ele tem uma missão, que aqui já mesmo diz, para todos. Ele nasceu em uma manjedoura, já expliquei isso lá atrás, um vídeo sobre Maria lá atrás, sobre o nascimento de Jesus lá atrás. Foi determinado por Deus isso acontecer. Deus permitiu. Mas não quer dizer que Jesus, ele é o Rei dos Reis, ele é o nosso Senhor. Ele é o Filho do Deus Altíssimo. Ele é o dono do ouro e da prata. Para ele tanto faz, o rico ou o pobre. Ele veio salvar a todos. Então, a todos, como aqui diz, né? Ele veio, o anjo falou, para todo o povo. Seja pobre, seja rico. E ambos já falei sobre isso também no canal. Mas vamos focar sobre a missão do Natal. Porque a missão verdadeira do Natal é Jesus, que veio em terra, morreu e ressuscitou. Porque ele era o Natal, ele é o Natal e sempre será o nosso Natal. Então aqui, que vos será por sinal. Aí eles foram lá e viram, né, como a gente já leu. E de repente apareceu junto ao anjo grande multidão de milícia celestial, né, os anjos, eu acredito que outras pessoas estavam adorando ao Senhor já
na terra celestial, nas ruas de ouro de cristal, que Deus é rico. O Senhor é maravilhoso, é dono de tudo. O Senhor Jesus é rico. Não quer dizer que ele andava com os pobres? E também estava perto dos ricos. Quer um exemplo? Deixa eu dar uma pausa. Já já a gente vai ler sobre um rico, uma pessoa que trabalhava com isso aqui. Mas vamos terminar aqui. E aí, para nós fechar esse primeiro, eu quero dizer o seguinte. Junto dessa milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens de boa vontade. E logo os anjos se retiraram deles para o céu. Diziam os pastores uns aos outros: vamos lá até Belém. E eles foram. Então, quer dizer, quando disse que apareceu louvando, eu acredito que apareceu vozes cantando, músicas louvando, instrumentos tocando. Porque era uma festa. Estava nascendo o rei dos reis. Olha só que maravilha. O Natal chegou. E os pastores, os anjos foram avisar os pastores a olhar lá. E em nenhum momento Deus deixou o nosso Natal desamparado. Quando o anjo foi avisar a Maria, foi o anjo avisar a Maria. Falou com José em sonho. Falou com os tios dele, quando Maria ficou lá na casa, né, da prima lá. E teve uns anjos avisando aos pastores. Os anjos estavam juntos sempre do Senhor. Então nada podia acontecer a Jesus. E até mesmo, se ele quisesse descer da cruz quando foi crucificado, com certeza, Jesus desceria. Mas ele estava ali, pagando o preço por mim e por você, para que nós pudéssemos ser livres e salvos hoje. Então, continuando, essa parte eu também já falei para vocês no vídeo sobre Páscoa. Agora, eu vou passar para o que eu queria falar para vocês sobre uma pessoa que Jesus fica com os ricos e também fica com os pobres. Vamos lá. Eu vou abrir aqui. Eu já deixei marcadinho, certo? Pra gente não perder tempo. Aqui, deixa eu colocar aqui. Que hoje eu tenho me ajuda dos meus papéizinhos marcando. E Mateus, capítulo 9, versículo do 9 ao 13, que diz assim: a chamada de Mateus. Dígia, mas tu não tá falando de Natal? Tô? Por que eu vou falar sobre Mateus? Espera, você vai entender. Partindo Jesus dali, viu sentado na coletoria um homem chamado Mateus e disse-lhe: segue-me. E ele levantou-se e o seguiu. Mateus aí já foi uma pessoa que, sem dúvida, já foi atendendo ao chamado de Jesus. Porque Mateus ali precisava de algo novo, que ele já buscava há muito tempo. Versículo 10. Ora, estando ele à mesa em casa, eis que chegaram muitos publicanos e pecadores e se reclinaram à mesa juntamente com Jesus e seus discípulos. E os fariseus, vendo isso, perguntavam aos discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Deixa eu dar uma pausa. Para você entender, só para você entender, eu vou falar para você. Nesta época, coletor de impostos eram publicanos, chamado aquelas pessoas que trabalhavam como coletor de impostos, eram esses publicanos, certo? E as pessoas geralmente não gostavam desses coletores de impostos porque achavam que eles não eram honestos. Não quer dizer que poderia ter alguém honesto, sim, claro. No caso, acredito que Mateus obedecia o trabalho dele, mas ele era uma pessoa honesta. Ele encontrou com Cristo. Porque se não fosse assim, na primeira chamada de Jesus, ele não tinha deixado e ido embora. Então, essa é uma definição, um significado, certo? E eu quero dizer para vocês, não confundir o republicanismo, que é uma ideologia segundo a qual uma nação é governada como uma república, na qual um chefe de Estado é escolhido através de voto e congresso, como repúblicas parlamentares, né? Para assumir a função por tempo assim determinado, diferente
da monarquia, né? Na qual um indivíduo poderia ficar até o fim da vida, ou a sua, e passar para outra, né? Então, tem uma diferença para não confundir, certo? Eu quis dar essa definição para você entender o significado de republicano, tá bom? Mas, voltando aqui. Aí eles perguntavam, né? De um mestre ficar com os publicanos e pecadores. Vocês entenderam o que é publicano, né? Então, vamos lá. Perdão. Jesus, porém, ouvindo isso, respondeu: não necessitam de médicos sãos, mas sim os enfermos. E depois, e aprendeu o que significa a misericórdia quero, e não sacrifícios, porque eu não vim chamar justos, mas pecadores. Como assim, diz já? Jesus não veio chamar justo? Não, porque Jesus veio transformar. As pessoas, às vezes, que se dizem justas, elas, às vezes, nessa justiça dela, podem estar fazendo uma injustiça. E a aparência engana. E Deus, e nós falamos isso aqui, que Deus e Jesus conhecem o coração de cada um, o nosso coração. E Deus, independente, quando mandou seu filho, ele mandou para todos, como o anjo falou lá no outro versículo. E ele mandou Jesus, como Jesus diz aqui na resposta dele, porque eu não vim chamar justos, mas pecadores. Né? O que seria a vinda de Jesus? Só vim chamar os justos, ali eu estava para não precisar nem Jesus descer, né? Do seu trono, do céu, da glória, passar por tudo que fez, porque essas pessoas já eram justas, para que tanto sacrifício? Porque o sacrifício ele já passou. Por mim e por você, para nós não sermos escravos hoje do pecado e nós não termos um fim eterno. Mas nós temos não ter um fim eterno ruim, mas termos um fim eterno maravilhoso, uma continuidade. Não é fim eterno. O fim eterno que eu quero dizer é que tudo passará na terra, viu? E nós seremos transformados, nós teremos. Nosso espírito será ligado com o de Deus plenamente. E isso é através somente de Jesus Cristo, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Porque nós temos o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo, que é uma trindade, uma pessoa só. E aqui, Jesus deu essa resposta, como o anjo disse lá, para todos, confirmando Jesus dizendo, não vim chamar os justos, mas os pecadores. E os pecadores aqui podem ser pobres e podem ser ricos. E aí? Mais uma vez confirmando que é para todos. O amor de Jesus. E ele veio curar a todos. Então, comece a abrir o coração para Jesus, se você tem dúvida. Mas para nós terminarmos já o texto, para não ficar muito longo, vamos para 1 Coríntios 15. Eu já dei uma marcadinha aqui, certo? Dei uma marcadinha, isso aqui é o meu boletim que eu guardo. Um culto que nós prestamos a Deus pela vida dos meus pais. Graças a Deus por isso. E 1 Coríntios capítulo 15, apenas um versículo eu lerei. Capítulo 15, que aqui é o 16, né, o anterior. E versículo 52, que diz assim: no momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos serão ressuscitados incorruptíveis e nós seremos transformados. O nosso espírito será totalmente transformado. Estaremos numa fase incorruptível, certo? E aqueles que terão prazer de ser chamados quando Jesus vier, vai ser assim, do mesmo jeito que o anjo apareceu para os pastores que eles não esperavam. E apareceu a vinda de Jesus, mais uma vez, para nos buscar. Estou dizendo que Jesus vai vir para a terra, ele vai aparecer o momento de que as trombetas tocarão. E aqueles que estão preparados no Senhor, ainda que a gente não saiba o dia e a hora, nós temos que estar ligado o nosso espírito no Senhor. Ligado o nosso espírito com o Pai, ligado o nosso espírito com o Filho Jesus Cristo e ligado o nosso espírito com o Espírito Santo. Porque as pessoas, o nosso Deus é o nosso Deus eterno. O nosso Deus veio através de seu Filho Jesus. Transformou em carne, morreu, ressuscitou e voltou para o céu.
irá nos buscar. E ele nos deixou o Deus Espírito Santo. Por isso que as três são um só, que é o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo, para nos auxiliar e nos dar discernimento. Deus, nosso Deus Criador, mandou o seu Filho Deus para nos salvar, como o Salvador diz aqui. E o Salvador, nosso Senhor Jesus, quando subiu aos céus, nos deixou Deus Espírito Santo habitando, para que habitasse em nosso coração e em nossa mente, para que assim fosse dada a nossa justificação através disso. A nossa purificação, nosso reconhecimento, a nossa consciência limpa, transformadora. Então, nosso Deus eterno é o nosso Criador, nossa essência. Nosso Deus, Senhor Jesus Cristo, Ele é o nosso Salvador. E nosso Deus Espírito Santo, Ele é aquele que nos corrige, nos convence, nos capacita e nos dá entendimento e sabedoria. Então, saiba amar esses três Deus, que é um só, Pai, Filho e Espírito Santo. E Jesus aqui já está marcado, biblicamente escrito, no livro do Senhor Deus, que pertence a eles, só eles sabem o momento que eles virão nos buscar. Então, nós devemos estar preparados, lendo, orando, perdoando, evitando conversas e brincadeiras que podem tirar você da sua linha, porque o inimigo, às vezes, quer isso. Até mesmo de um parente seu, de um amigo mais chegado, no trabalho, na rua, em casa, na igreja. Sabe que você não gosta daquilo, aí vai ficar lançando certas coisinhas, lançando ela, vai tirar ela do sério que ela não gosta daquilo. Presta atenção. Fuja disso, evite. Se você vê que você tentou 1, 2, 3, falou, conversou, não deu, aí você muda, você se afasta. Mas se você vê que você consegue orar, falar, modificar, não só a si mesmo, mas a pessoa também, através do Espírito Santo de Deus, aí você continua em comunhão com essa pessoa, ou no caso, do momento que estiver passando. Mas o que eu quero dizer, mostrando os três textos, que esse Natal é o nosso. Nosso Natal é estarmos hoje em família, nosso Natal é podermos ajudar os pobres, como Jesus foi ajudado. Não é que ele precisava ser ajudado, porque ele já é rico, ele é dono do ouro e da prata, ele está preparando essa cidade para nos levar de ruas de cristais e maravilha. Mas, para que fosse cumprida a palavra do Senhor a todos, ele teve que passar por isso. Nós já falamos aqui em outro vídeo. E Jesus foi abençoado porque Deus colocou não só nos pastores, mas também nos... Lembra aqueles 3 reis magos? A gente já falou sobre ele um pouquinho. Que foram levar ouro, incenso e mirra. E Jesus com certeza já ganhou muitas coisas. Onde chegava, as portas eram abertas, as pessoas amavam receber Jesus, faziam tudo para receber não só ele, mas quem estava com ele, que eram os apóstolos. Por isso que Mateus, eu falei sobre Mateus hoje, que Mateus era um republicano, era de posse, era de riqueza, era uma pessoa rica. E Deus via para curar ele o coração e a mente dele, porque Deus não precisava disso. Quando foram cobrar imposto ao Senhor, ele disse o que a Pedro? Vai na boca do peixe e tira. E tirou uma bem mais cara que pagou dele de Pedro. E nem precisava. Jesus não precisa disso, ele é dono do ouro e da prata. Então, assim, não é que nós vamos cruzar os braços, Deus vai deixar cair do céu, não, vamos continuar trabalhando. Porque ele não veio mudar as leis, lembra que ele disse de Moisés? Continuar trabalhando firme, com decência, com ordem, sem matar, sem roubar, sem destruir, na ordem e presteza, na honestidade. Mas o que eu quero dizer para vocês, que como eu li no primeiro versículo, no segundo grupo do texto, quando eu li em Lucas 2, do 8 a 20, do nascimento dele, que era para todos, Mateus 9, 9 a 13, que ele falou para Mateus também, que a salvação, ele deu a resposta aos fariseus que a salvação era para todos, para aqueles que estavam enfermos, todos os enfermos, independente de ser pobre, rico, republicano, fariseu, samaritano, judeu, para todos, para todos. E o 1 Coríntios agora que a gente leu é esse, 15:52, quando a trombeta, está preparado, porque quando você ouvir soar essa trombeta, vai ser num piscar de olhos assim, e vão desaparecer pessoas, como já foi até retratado aí em novela, em filmes e tudo, e eu creio que vai ser muito mais do que isso. Esteja preparado, esteja nos pés do Senhor, porque esse é o nosso Natal. A gente está preparando
a gente está preparando a nossa vida agora para receber esse momento. E a nossa preparação é de grande alegria, porque quando isso acontecer, nesse piscar de olho, eu quero estar junto com o Senhor. Quando a trombeta tocar, que eu sei que vai tocar lindamente, que deve ser o som mais lindo que esses pastores ouviram, quando Jesus nasceu, eu creio que vai ser também da mesma forma a coisa mais linda quando a trombeta tocar e os livros se abrirem, tudo acontecer e as pessoas do Senhor Deus, do Senhor Jesus, vai ser levada. Então, eu quero deixar para vocês que nesse Natal, não seja só este Natal, mas todos os natais de sua vida, que Natal está dentro de nós. O Natal, ele é e sempre será. O Natal é o Senhor Jesus Cristo em nossas vidas e não tem outro. Tudo que nós fizermos na vida, podemos crescer, podemos fazer para a honra e glória do Senhor, melhorando, ajudando e amando. Seja pobre, seja rico. Mas ame, ajude, doe, mas em espírito e em verdade. E que o Natal, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, possa abençoar você e sua família, você possa estar amando, perdoando e principalmente se perdoando, procurando falar com o Espírito Santo de Deus. Se você não entende, pede ao Espírito Santo de Deus e Ele mostrará. Que Deus possa abençoar. Muito obrigada por estar comigo, por estar conosco. Essa palavra é maravilhosa, eu sempre medito porque eu quero esse Natal sempre em meu coração e eu quero esse Natal para a eternidade. Para a nossa terra maravilhosa, que será a nova Jerusalém no céu da glória. Muito obrigada, né? A gente vai ser transformado, a gente vai ter corpos incorruptíveis, certo? Vamos ser pessoas transformadas. E quando se diz assim, alvo mais que a neve, é que nós seremos sem manchas no coração, sem manchas de pecado, sem manchas de coisas ruins. Jesus não quis falar de cores, certo? Ele não quis falar disso. Ele quis falar do coração sujo, da mente suja. E só uma pessoa com mente suja é que transforma essas palavras em coisas ruins. Mas o Senhor Deus avisa e alerta, porque Ele está de braços abertos. E aqui diz, mais uma vez, no momento, no abrir e fechar de olhos dele, ao som da última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos serão ressuscitados incorruptíveis e nós seremos transformados, certo? Nosso coração será plenamente ligado com dele, transformados, puros e limpos, certo? Deus possa abençoar em nome de Jesus e Feliz Natal. Parabéns ao meu Senhor Jesus por ser um nosso Natal. Amém.